Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87 de 180. Por que dormis? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Por que dormis? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo que foi intitulado por Emmanuel Por que dormis? Com esse título, ele utiliza esta passagem evangélica, anotada pelo discípulo Lucas, no capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A frase dita por Jesus possui um grande significado. E Emmanuel vai nos exemplificar aqui com algumas considerações. Diz ele, nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Ele nos informa, Emmanuel, que nesses ensinos fundamentais de Jesus,
para que nós possamos estudar, é de suma importância que nós tenhamos como fundamental importância e não nos deixemos nos acomodar por situações que nós ficamos acomodados, em detrimento das atividades do bem. Em outras palavras, nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas, no entanto, nós ficamos acomodados. Ele ainda diz que o Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Esta passagem que aconteceu no horto foi quando o evangelista anotou isto. Diz que eles, enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo de tristeza porque Jesus tinha dito a eles que sua hora era chegada. Nesta outra parte, ele diz: vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Ele nos coloca que Jesus não justificou pelo fato da notícia que eles tiveram antes de que a sua hora era chegada, isto é, iria acontecer que ele seria crucificado. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. O aprendiz vai se figurar no mundo vendo o campo de trabalho que ele tem à disposição e deverá estar operoso, se esforçando e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço. Cristo continua operoso para o resgate de todas as criaturas, continua trabalhando infatigavelmente. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Emmanuel nos coloca que, recordando a prece em Getsemane, a passagem que ocorreu, ele diz que nós somos obrigados a lembrar. Nós temos atualmente inúmeras comunidades de alicerces cristãos, muitas igrejas, muitos centros espíritas, muitos templos, enfim, adotam o cristianismo, porém permanecem dormindo nas convivências pessoais, dormindo nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Um chamamento de Emmanuel para todos nós, quando nós precisamos do apoio de Jesus, nós o procuramos. Mas aí vem a pergunta: será que nós estamos procurando Jesus quando tudo está bom, está bem para nós e que nós temos que fazer a nossa parte através do nosso próximo? Será que nós estamos fazendo isto? Ou nós estamos deixando para depois, quando eu ficar idoso, eu vou ter mais tempo, ou quando o ano que vem, não é? Promessas de ano novo. Será que nós estamos fazendo isto? É isso que ele nos coloca para refletir, porque se nós descuidarmos, nós vamos ficar com mesquinhos interesses, passando o tempo fazendo coisas desnecessárias e diante de nossas vaidades efêmeras, ou seja, que acabam logo. Nesta outra parte, ele diz: falam do Cristo,
referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Emmanuel reforça o que ele disse anteriormente, dizendo que nós falamos do Cristo, nos referindo como sendo o cristianismo, Jesus, a nossa referência, para que nós possamos ali exemplificar os seus ensinamentos. Mas nós não agimos desta forma. Ele diz que nós agimos como sonâmbulos inconscientes, do que dizemos e do que fazemos. Isto é, nem o que nós dizemos e nem o que fazemos estão de acordo com o Evangelho de Jesus. O pior é que, para que nós possamos despertar tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Em outras palavras, ao chegar à morte física, ao nós percebermos que estamos no final de nossa vida corporal, aí nós entramos em soluços tardios, porque já não podemos fazer mais nada. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Aqui ele nos lembra que nós temos que ouvir esta interrogação do Salvador. Por que dormis? O dormis, aqui na situação, é dormir em alma, que nós vamos ver mais na frente. Não é dormir com o corpo físico, dormir para descansar. Não é isto. E diz que nós temos que ouvir essa sua interrogação e buscar a edificação e o trabalho. A edificação e o trabalho, nossa reforma íntima, é o nosso trato com as pessoas mais simples para que nós possamos ajudá-las, onde não existem lugares vagos para que o que seja inútil e ruinoso à consciência. Ele diz que nessa condição de buscar a edificação e o trabalho, não existe espaço para o que é inútil e ruinoso para a nossa consciência. É isto que nós temos que compreender, a grandiosidade desta lição. E ele fala para nós, outros que estamos na carne, o seguinte: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Ele está nos alertando para que nós, que estamos na carne, aqui no planeta, não durmas em espírito. Dormir em espírito é não fazer aquilo que ele disse. Nós não estaremos atendendo aos interesses de Cristo, que é efetuar o seu Evangelho. Fazer do Evangelho um manual de conduta humana, onde nós podemos, cada dia, fazer a nossa parte, exemplificando o Evangelho de Jesus, levando o Evangelho de Jesus, mas, acima de tudo, exemplificando com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossas obras. Na finalização, ele ainda reforça o que ele disse: levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Aqui ele volta a falar da mesma coisa, porque o sono da alma é o sono do espírito, no caso de não fazer aquilo que ele tem a oportunidade de fazer. Amar ao próximo como a si mesmo, como é o seu segundo mandamento, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Desta forma, se nós estivermos nesse estágio de sono da alma, não fazendo aquilo que nós temos que fazer, porque nós somos cristãos
e simplesmente temos que exercer o cristianismo. E aí nós encontramos nas perigosas tentações, se nós não exercermos o seu evangelho, através de pesadelos ou fantasias. Isto acontecerá no decorrer de nossas vidas e principalmente no final de nossa vida corporal. Importantíssimo essa lição, e para que nós possamos refletir neste momento que eu estou fazendo a gravação, neste final de ano. Eu espero que você tenha um bom Natal e um bom Ano Novo, mas que você pense, reflita sobre o que significa o Natal. O que significa o nascimento de Cristo? O nascimento de Cristo dentro de nós, dentro de cada um de nós. O que significa? Lembremos disso. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.